Depois de mais de 16 anos operando e começar a formar traders no dólar futuro, eu percebi dois problemas que realmente mudaram a minha visão sobre educação no day trade. Então já clica aí no like, se inscreva nesse canal para que você possa ter mais acesso a conteúdos como esse que vão ajudar você no seu dia a dia aí como profissional autônomo, ah, de trade, certo? Bom, primeiro problema que é muito fácil de visualizar, pelo menos com os traders que eu tive contato, é a falta de conhecimento básico, né, de formação básica, para que você possa atuar de forma profissional dentro do mercado financeiro, né, mesmo fazendo day trade, tá? Então esse é um problema latente que é muito fácil de visualizar nos traders, porque há uma resistência, né? Muitos não têm acesso mesmo, mas há resistência, principalmente onde você começa a introduzir coisas um pouco mais elaboradas e o trader normalmente tem resistência porque ele quer ficar só ali operando o gráfico, olhando para os gráficos, mas infelizmente não é assim, que o mercado funciona, né? Você precisa de coisas a mais para que você possa realmente entender o que está acontecendo dentro do mercado de cada dia. E o gráfico é muito importante para te dar variáveis importantes, né, que vai responder perguntas importantes, mas ele não é único. Ele precisa de complementação, tá? Então, assim, é muito mais fácil de visualizar esse problema, essa falta de conhecimento básico, para você atuar como um profissional. Bom, o segundo problema, ele é muito mais difícil de resolver. Ele é mais difícil de perceber, inclusive, mas também muito mais difícil de resolver. O trader que tem realmente chance de sucesso, ele se dedica, ele estuda, ele se prepara e conhece coisas realmente importantes, né, variáveis importantes, pilares importantes e, na verdade, fundamentais para que ele possa realmente ter performance aí ao longo do tempo no day trade. Mas, por incrível que pareça, e pode ser esse seu caso, que tem o conhecimento, estudou, se dedicou, tem um conhecimento real sobre o mercado, na hora de clicar, toma um stop, tá aí se expondo. Às vezes tem uma série de stops, o que às vezes é totalmente comum no mercado, ou começa a se expor um pouquinho mais, começa às vezes até a ganhar, né? E ainda assim, isso mexe com a sua cabeça. Mexe com a sua cabeça e faz com que você esqueça pilares fundamentais, variáveis fundamentais que são essenciais para que você possa continuar performando bem, para que você possa performar bem. E quando você esquece essas variáveis, tudo desanda, né? E você não vai entender onde que está errando, porque você está completamente dominado por uma questão comportamental. Eu percebi isso, né, depois de algum tempo ali, eh, me dedicando a entender quais são os problemas, principalmente aí dos traders iniciantes ou que não estão performando, na minha formação de dólar futuro, e realmente isso apareceu. No início era muito fácil de perceber que existia uma falta de conhecimento básico, mas depois começa a ter algo latente que é esquecer na hora que está operando de pilares fundamentais que não podem ser esquecidos. Porém, isso acontece porque está totalmente imerso no dinheiro, né? Na condição financeira que está sendo colocada à prova ali naquele dia. Não é algo que você precise realmente se impactar no dia. Na verdade, o dia ele deve ser irrelevante nas suas operações, embora isso pode parecer bastante maluquice para muitos, porque para mim isso é muito claro, né? Mas eu percebi que para algumas pessoas parece uma doideira, né? Você falar que um dia tem que ser irrelevante. Mas se você se envolve profundamente nesse mercado e se torna um profissional, você entende que o dia deve ser irrelevante, porque a curva de longo prazo é que realmente importa, mesmo que você esteja fazendo day trade. Se você tem um dia que ele possa ser realmente relevante, que ele pese no seu emocional, no seu comportamental, porque está pesando no seu bolso, obviamente você vai ter gatilhos comportamentais que vão fazer você realmente esquecer coisas fundamentais, pilares fundamentais de conhecimento básico para que você possa operar, e isso vai trazer prejuízos. E vai virar uma bola de neve, né? Porque você muito provavelmente vai acreditar que aquele conhecimento que você possui
ele não serve mais. Ele está dando prejuízo, e às vezes não é isso. Você simplesmente apagou da sua memória determinadas coisas que são fundamentais. Então temos dois fatores aí, né? Quando eu lancei meu curso de day trade, eu percebi, conversando com outros traders, que existia uma deficiência de formação mesmo, de conhecimento. Isso ainda é verdade, né? Você conversa ou vê alguns outros traders que você vê que realmente existe uma falta de conhecimento. A pessoa não entende que ela precisa, ou da importância que é o macro, o fluxo, o dólar global, né? Para quem opera dólar, mesmo para quem não opera, né? Mas os ativos que vão trazer uma sensibilidade, não é nem uma sensibilidade, mas vão influenciar de fato no fluxo dos ativos, dos nossos ativos aqui, mesmo que sejam ativos globais. Então existe toda uma dinâmica dentro do mercado que ela é muito importante de se compreender, que é uma dinâmica que gira em torno de várias coisas, né? Algumas variáveis bastante importantes que elas não podem ser ignoradas, né? O macro, por exemplo, é alguma coisa assim. A micro também é alguma coisa assim. E são coisas que são básicas, né? E realmente existe uma deficiência muito grande dos traders, porque eles normalmente estão olhando ali só uma tela com gráfico, né? Que seja com indicadores ou não. Mas me parece que isso não responde muitas perguntas importantes ali no dia a dia para fazer day trade. Lógico que não é só isso, né? Mas existe um gerenciamento que deve ser bastante focado, precisa garantir que você tenha probabilidade matemática para que você possa realmente continuar numa curva de longo prazo melhor, e não te prejudique ou faça você sair do mercado de uma forma tão impactante. Isso, né, são muitas coisas que você tem que observar, e isso faz parte de uma formação adequada para você que quer fazer day trade. Ou para você que faz day trade e ainda não tem essa formação. Precisa ter, né? Se você é um profissional de mercado, o profissional de mercado ele precisa entender determinadas coisas que é inerente à profissão. Né? E todo contexto macro, contexto político é uma coisa inerente à nossa profissão e é importante, né? Logo é importante. Eu sei que existe alguma resistência aí, mas isso é verdade. Então, nesse momento, né? Isso continua sendo verdade. Eu formei, né? Eu lancei turmas pequenininhas, né? Para poder tentar ali mostrar como que você tem que se formar para que você possa operar. Mas na hora, né, mesmo depois, onde você começa a ter uma formação, você começa a identificar outro problema. E qual que é esse outro problema? É que em pressão, né, quando vem a pressão do dia, essas variáveis e variáveis fundamentais, pilares fundamentais, eles são esquecidos. Eles são deixados de lado e são completamente negligenciados. Então existe, né, dois gargalos bastante importantes aí para a educação no day trade. É o mais latente, é o mais perceptível, que é a falta de conhecimento básico, e também, como eu já disse, uma questão comportamental. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso acontece não é porque o trader é incapaz, né? Isso está acontecendo com você não é porque você é incapaz. Na verdade, não é porque você não quer evoluir. Mas o mercado ele pressiona pontos que são bastante sensíveis do comportamento humano, né? Então, o trader, quando ele está estudando ali, está no simulador, ele consegue explicar melhor o mercado, ele consegue, quando o mercado já fechou, ele consegue fazer vários estudos, né? Você consegue saber, nossa, olha aqui, isso aqui estava muito claro que ia acontecer. Mas na hora do mercado real ali, isso não é tão verdade assim, né? Na hora do mercado real, o dinheiro vai fazer diferença, né? Essa pressão financeira vai fazer diferença, principalmente para você que está operando de forma um pouquinho mais impactante dentro do dia, né? Ou seja, um pouquinho mais alavancada, né? Financeiramente. Mas fato é que você ser engenheiro de obra pronta não faz você ganhar dinheiro, né? Na verdade, o que faz você ganhar dinheiro é ali no mercado real, no tempo real, no campo de batalha, onde as coisas estão acontecendo naquele momento, né? E depois explicar o que aconteceu, você olhar para aquilo e falar, nossa, estava tão claro, isso não é verdade, né? Mas mesmo que você
esteja ali no tempo real, mas você está num simulador, por exemplo, eu tenho certeza que você consegue performar melhor, né? Do que se estiver ali no mercado real, no campo de batalha mesmo. E isso é completamente natural entre todo mundo, mas existe alguns exageros, né? E esse exagero que é o problema. O exagero de que se você muda de simulador para uma conta real, aí você começa a fazer uma quantidade de besteiras enormes que vão prejudicar você. E não só isso. Às vezes você vai bem, né? Você conseguiu ali ter um certo equilíbrio, um certo ajuste, você até que tá patinando, mas tá indo. Só que o problema é que isso não vai para frente porque existem gargalos importantes. E esse é um gargalo muito importante que é o comportamental. O comportamental, ele não deixa você realmente performar direito, justamente porque ele faz com que você ignore variáveis e pilares fundamentais, como eu já disse, né? Então, quando o emocional domina o trader, ele começa a sofrer pressões que ele começa a abandonar, por exemplo, o contexto macro, né? Aquele trader bem preparado, ele começa a abandonar o contexto macro, ele fica visualizando o mercado ali como se fosse uma coisa só, uma coisa única. Ele abandona o contexto macro, o contexto político, aquele trader bem preparado, né, que já tem toda uma base de conhecimento importante. E às vezes até o medo de não pegar uma boa operação faz com que ele esqueça completamente talvez a maior variável, a variável mais importante, que é preço, né, e vai entrar em qualquer preço. E muito provavelmente vai acabar estopando também, né, nesse momento, porque o preço não é adequado para aquele risco que ele está correndo. Então, ele começa a abandonar coisas que são importantes, são fundamentais mesmo. Né? Você operar e não entender que o preço é importante é uma coisa básica, né? Muito básico. E isso é isso que acontece. E aí começa a vir um monte de coisa ruim na sequência, né? Como, por exemplo, aumentar o lote para poder recuperar a perda, abandonar completamente a gestão, é, ignorar que você deve fazer revisões, né, sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você precisa de mais importante para gerenciar a sua margem. Você ignora tudo, né? Começa a ser um bolo, uma bola de neve que vai aumentando, aumentando, aumentando e você fica ali no meio daquilo, sem conseguir realmente entender onde que você está errando, né? E muito provavelmente você vai culpar ali o seu jeito de operar, ou talvez o seu pouco conhecimento. Às vezes você tem o conhecimento, você tem uma base boa, mas o problema é que na hora da pressão é que você simplesmente esquece tudo isso. E uma das coisas que ignora é que você esquece completamente que perder dinheiro numa operação bem estruturada, não é um erro de processo. E sabe uma coisa que eu percebi também? Às vezes o trader tá ali ganhando, 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 e isso gera um problema para ele, né? Em vez de ser algo bom, isso gera um problema para ele, porque ele começa a fazer uma coisa muito louca, que é ele não aceita devolver um pouco daquilo, né? Ele não aceita devolver um pouco, ele acaba devolvendo tudo e muito mais, né? Por causa disso. Porque às vezes ele vem ganhando, ganhando, ganhando. Às vezes tem dia que você tem que devolver um pouquinho, né? E ao invés de devolver um pouquinho, ele não aceita, tenta, né? Porque ele já determinou que aquilo, né? Aquele montante que ele fez até aquele dia é montante dele. Ele não olha como um balanço, geral no mês, né? Por exemplo, uma curva de longo prazo. Ele não entende que existe esses altos e baixos, ele não está preparado para entender esses altos e baixos de forma emocional, né, comportamental. Então, aquele gosto ruim, né, de ganhou, 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 tá feliz, 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 e tem um dia que ele vai ter que assumir a perda, né? E isso é incrível, mas acontece mesmo. E eu percebi que isso acontece, e é um problema comportamental também, não é um problema de base, né, de conhecimento. É um problema realmente comportamental. Você não quer devolver nem um pouco, como se uma renda variável fosse, na verdade, é uma renda muito mais do que fixa, né? E não é assim. E outro fator comportamental acontece quando o trader ele começa a ter algumas perdas, né? E, cara, ele começa a ficar reativo.
né? Ele começa a ficar com muito medo, ele não quer perder a próxima, então isso abala a confiança dele em um espaço de tempo muito curto. Às vezes não é uma questão, não é um problema, né? É uma coisa de mercado mesmo. Às vezes tem mercados que são mais difíceis, são mais voláteis, são mais complicados, e às vezes o cara tá lá clicando. E tá tudo bem, né? Ele vai perder aquele período, um período curto que seja, mas isso transforma em um problema grave por um bom tempo, porque simplesmente ele não aceita esse período um pouquinho ruim às vezes, né? Que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa profissão. Tem dia que não vai, né? Tem alguns mercados que são um pouquinho mais complicados, mais complexos, são mais difíceis de ganhar dinheiro. E tá tudo bem, faz parte da nossa profissão. O importante é que no dia que tá bom para ganhar dinheiro, a gente realmente coloque bastante no bolso. Mas quando chega o dia de estar bom para ganhar dinheiro, esse trader ele já não tá mais com o emocional alinhado, para que ele possa tirar todo o conhecimento dele, toda aquela base que eu falei, fazer com que essa base se transforme em lucratividade, né? E isso é um problema bastante, acho que corriqueiro, né? Tem alguns traders que ele tem histórico de perdas e isso vai trazer assim uma dificuldade muito grande, inclusive para ele aprender as coisas básicas, porque vai ser bastante difícil ele aplicar isso a partir do momento, né? Ele começar a aplicar a partir do momento que ele já tem um problema comportamental muito forte, né? Por causa do impacto emocional que o histórico de perda dele faz com ele mesmo. Então, é muito mais difícil. Então, lógico, tem vários tipos de histórias, né? Várias histórias que vão, ah, cada um sendo de uma forma diferente, com as suas particularidades, com as suas dificuldades. Mas essas duas coisas são bastante comuns, né? Que a gente está conversando aqui. E esse período comportamental, esse problema comportamental que faz você ignorar completamente a, a sua base de conhecimento, isso é um problema que tem que ser enfrentado de frente. Então a conclusão que eu cheguei, né, depois de ver tudo isso, é que a formação ela é necessária, obviamente ela é necessária. Você precisa entender o ativo que você opera, você precisa entender contexto, macro, micro, gestão. Você precisa ter uma base de conhecimento sólida. Mas a formação sozinha, ela não é suficiente. O trader que ele não tem um processo bem estruturado, ele pode saber muita coisa, mas isso não é suficiente, né? Ele acaba se perdendo no meio do caminho, no meio dessas informações. Então, um trader que não tiver processo, ele pode saber muita coisa e ainda assim tomar decisões ruins. Então, se você não tiver uma auditoria de tudo aquilo que você faz profissionalmente, você vai continuar cometendo erros por meses, né? Isso se não sair do mercado. E se você não separar o seu setor de risco, você vai continuar deixando o seu fígado lidar com o seu dinheiro, né? O seu emocional lidar com o seu dinheiro. Então é bastante importante você fazer essa auditoria, você ter esse controle, você entender que isso faz parte do problema. O problema comportamental mesmo diante de bons conhecimentos. Se você não tiver clareza emocional, você vai abandonar tudo que você demorou meses para aprender, você abandona simplesmente em segundos, né? Isso foi uma virada de chave para mim na educação dos traders. Que o problema do trader não é simplesmente aprender mais. É importante, mas não é um problema isso. O problema é que precisa construir uma estrutura para ajudar a decidir melhor nessa circunstância. E você, antes de uma operação, você precisa responder algumas perguntas, né? Como qual que é o contexto do dia? Qual que é o micro, né, do dia? Ele está de acordo com o contexto macro? Ele está validando esse contexto macro, né? Qual que é a liquidez do mercado? Qual que é o tamanho do seu lote? Você está ajustando isso, né? O seu tamanho com a volatilidade do mercado? Você está entrando porque existe uma oportunidade ou que você está com medo do mercado ir sem você, né? O preço é bom para você entrar? É um preço que é uma oportunidade real? E o seu avanço não está simplesmente em você enxergar mais coisas ou ver mais coisas, mas você entender que cada coisa está relacionada. Não adianta você olhar para o macro, mas você está ignorando o preço, né? Não adianta você estar olhando o fluxo, mas você simplesmente está ignorando completamente o seu limite de risco. Então não adianta, tudo tem que funcionar ligado uma coisa com a outra. E o trader, ele não precisa explicar o que aconteceu depois de ter acontecido, né? Ele precisa entregar alguma coisa para si mesmo durante o processo.
quando está acontecendo, quando ele está no campo de batalha. É ali que as coisas funcionam. Esse segundo problema que a gente está discutindo até agora, que a gente está conversando até agora, é justamente o que vai impedir você de encaixar essas coisas, essas variáveis importantes, né? Esses pilares fundamentais. E é bem difícil. É bem difícil. Precisa construir uma estrutura realmente para que você possa decidir melhor, e não deixar com que esses pilares se percam por causa de uma pressão emocional. E talvez seja aí o seu caso, se você sente que você sabe explicar melhor do que você sabe executar. Talvez você já tenha estudado bastante, tenha uma base bem estruturada, talvez você tenha técnica, né? Mas não tenha uma estrutura que te faça é, se concentrar em não abandonar esses pilares fundamentais, essas variáveis importantes. E não se esqueça de uma coisa, tá? O mercado vai todo dia testar o seu comportamento. Todo dia você vai sentar na frente do seu computador para você abrir a plataforma e operar, e o mercado vai estar ali testando o seu comportamento. Então, se você não curtiu ainda esse vídeo, curte aí, se inscreva no canal para que você tenha mais acesso a conteúdos como esse, que eventualmente eu vou trazer para ajudar você aí na sua parte profissional, se você é um autônomo, um day trader autônomo, certo? Então faz esse favor, curte aí, se inscreva e deixe seu comentário se você quer ter mais conhecimentos como esse, tá bom? E a gente se vê. Um excelente dia e ótimos negócios.